Olá, meu nome é Rafael e este vídeo é uma atividade para a disciplina de Química Geral ministrada pelo docente professor doutor Luiz César Rodrigues, da Universidade Federal da Paraíba. Então, vou falar um pouquinho aqui sobre as propriedades gerais das soluções aquosas e das reações de precipitação. Então, o que a gente pode falar sobre as propriedades gerais das soluções aquosas, né? A gente sabe que muitas reações químicas e praticamente todos os processos biológicos, né, ocorrem em meio aquoso. Assim sendo, uma solução é uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias, tá? E o soluto é a substância presente em menor quantidade e o solvente é a substância presente em maior quantidade, né? Então a gente tem uma solução que pode ser gasosa, como por exemplo o ar. Ela também pode ser sólida, como por exemplo uma liga metálica, ou líquida, né, como a água do mar. Nesta sessão, né, neste vídeo aqui, nós vamos estar discutindo apenas soluções aquosas, né, em que o soluto é inicialmente um líquido ou um sólido e o solvente é a água. Então, para a gente adentrar nesse conjunto de regras sobre solubilidade e solventes e soluções, nós precisamos entender um pouco sobre o conceito das propriedades eletrolíticas, né? Todos os solutos, todos os solutos, eles que são solúveis em água, pertencem a uma de duas categorias, né? Eletrólitos ou não eletrólitos. E a gente pode dizer que um eletrólito é uma substância que, quando dissolvida em água, produz uma solução capaz de conduzir eletricidade. Um não eletrólito não conduz eletricidade quando dissolvido em água. Então, nessa imagem que a gente tem aí, nós temos, né, uma montagem para distinguir eletrólitos e não eletrólitos, né? A facilidade com que as três respectivas soluções é, têm ou não para conduzir. Então, nesse primeira figura do lado esquerdo, nós vamos ter uma solução não eletrolítica, né? Não contém íons, assim a lâmpada não acende. Nessa do meio, a gente vai ter uma solução eletrolítica fraca, contendo poucos íons, e a luz da lâmpada é fraca. E a da direita nós vamos ter uma solução eletrolítica forte, contendo muitos íons, e a luz da lâmpada com um brilho mais intenso também, né? E agora a gente tem uma tabela de classificação dos solutos em solução aquosa, né? Do lado esquerdo a gente vai ter alguns eletrólitos fortes, como por exemplo o HCl, o NHO3, e no meio a gente vai ter os eletrólitos fracos. Do lado direito nós vamos ter os não eletrólitos, né? Como para a gente ter uma ideia dos compostos que estão no nosso dia a dia e a gente não tem bem ideia do que eles fazem, como é que eles agem efetivamente na química. Só com uma pequena observação ali no H2SO4, é, ele tem dois íons de H+, ionizáveis, mas apenas um dos íons de H+, é completamente ionizado, tá? E na água também, né, a água pura é um eletrólito extremamente fraco, por isso que ele está ali na coluna do meio dos eletrólitos fracos, né? A água é um bom solvente para compostos iônicos, né? E apesar de a água ser uma molécula eletricamente neutra, ela tem uma região positiva, né, que são os átomos de hidrogênio, e uma região negativa, que são os átomos de oxigênio, ou polos, né, podemos por assim dizer, né, polos positivo e polos negativos. Por esta razão, a água é um solvente polar. Quando um composto iônico, né, como o cloreto de sódio, por exemplo, é dissolvido em água, a rede tridimensional de íons que se forma, de íons, né, dos sólidos é destruída. E a gente também tem que os ácidos e as bases também são, tá, eletrólitos. E alguns ácidos, incluindo o ácido clorídrico e o ácido nítrico, são eletrólitos fortes. Por isso que a gente está ali
na tabela da esquerda como exemplo. E a gente vai falar um pouquinho sobre o CH3COOH, tá? Tá aí a representação dele, que é o conhecido ácido acético, né? Então, o ácido acético, né, que dá ao vinagre o sabor ácido, não se ioniza completamente, sendo designado como eletrólito fraco, né? A gente tem a representação dessa ionização do ácido acético da seguinte maneira, né? E a gente pode perceber onde esse CH3COO- é denominado de íon acetato, né? E a gente está utilizando aqui o termo de ionização para descrever a separação de ácidos e bases em seus íons, né? Ao escrever a fórmula do ácido acético, né, como CH3COOH, a gente indica que os prótons que sofrem ionização se encontram no grupo COOH. Tá? A ionização desse ácido acético é escrito com uma dupla seta, né, que está escrita aí, representa uma ação reversível, né, uma reação reversível. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa reação pode acontecer nos dois sentidos, tanto da direita para a esquerda, quanto vice-versa. Vamos falar um pouquinho sobre reações de precipitação. Tá? O que seria uma reação de precipitação? É um dos tipos mais comuns de reações que ocorrem em solução aquosa e é a reação de precipitação, que é caracterizada pela forma de um produto insolúvel ou, como o nome sugere, precipitado. Né? Um precipitado é um sólido insolúvel que se separa da solução, né, que se distingue da solução. As reações de precipitação envolvem geralmente compostos iônicos. E como exemplo a gente pode dar, né, uma solução aquosa de nitrato de chumbo adicionada a uma solução aquosa de iodeto de potássio, ocorre a formação de uma precipitação amarelada de iodeto de chumbo, né, que é representado desta seguinte maneira, né? E então, aqui embaixo a gente tem uma tentativa de uma representação, né? Formação de uma precipitação amarela, que a gente está vendo aí do lado esquerdo, quando uma solução do nitrato de chumbo é adicionada ao iodeto de potássio. Então, para ficar um pouco clara essa ideia de reações e suas respectivas precipitações, a gente vê um pouco sobre solubilidade, né? Como é que a gente pode prever se haverá a formação de um precipitado quando um composto é adicionado a uma solução, né? Ou quando uma mistura das soluções, né? Então tudo depende dessa ideia de solubilidade, né? Então a gente pode dizer que é a máxima quantidade de soluto que pode ser dissolvida em uma certa quantidade de solvente a uma dada temperatura, né? Qualitativamente, a gente tem que as substâncias são classificadas como solúveis, pouco solúveis ou insolúveis. Então, uma substância é solúvel quando uma considerável quantidade dessa substância se dissolve, né? E, caso contrário, a substância vai ser considerada pouco ou insolúvel, né? E vale salientar que todos os compostos iônicos são eletrólitos fortes, mas não são todos igualmente solúveis. E a gente tem aqui uma tabela, né, de regras de solubilidades, né? A gente tem aqui do lado esquerdo compostos solúveis na parte superior e na parte inferior compostos insolúveis. E na parte direita nós temos suas respectivas exceções, né? Então a gente pode perceber que compostos contendo íons de metais alcalinos, né, eles são geralmente compostos solúveis, né? E compostos contendo carbonatos ou fosfatos, eles são hidróxidos, né? Hidróxidos, eles são geralmente compostos insolúveis. E aqui a gente tem uma representação justamente disso, que quando a gente faz uma reação, geralmente desce, faz uma precipitação é um aspecto, né, da precipitação desses compostos quando ocorrem.
Então a gente tem aqui um exemplo, né, para classificar os seguintes compostos iônicos como solúveis ou não solúveis. Então, se você quiser dar uma pausada no vídeo, tenta fazer, depois você continua. Vamos lá. O sulfeto de prata, o carbonato de cálcio e o fosfato de sódio. Então, a gente pode abordar uma seguinte estratégia, né? Embora não seja necessário memorizar os valores de solubilidades dos compostos, devemos, no entanto, fixar determinadas regras, né? Todos os compostos iônicos contêm cátions de metais alcalinos, né? O íon de amônio, o íon de nitrato e bicarbonato de cloro são solúveis, né? Mas qualquer dúvida a gente consulta uma tabela que geralmente é sanada. Então, nesse primeiro ideia, né, o sulfato de prata ele é insolúvel, né? Nesse segundo, o composto do carbonato, né, é insolúvel. E o sódio é um metal alcalino, logo a gente pode saber que esse Na3PO4 é solúvel, né? Então, a gente vai falar só um pouquinho para finalizar sobre as equações moleculares e as equações iônicas, né? O que vem a ser isso, né? É denominada equações moleculares porque as fórmulas dos compostos estão escritas como se todas as espécies existissem como moléculas ou unidades globais, né? Então, a gente pega o exemplo anterior, né, da equação do nitrato de chumbo, né? E a gente percebe que, por conseguinte, se a gente pega essa equação, a gente pode reescrevê-la da seguinte forma, né? Essa equação é um exemplo de uma equação iônica que mostra as espécies dissolvidas como íons livres. E para a gente verificar se um precipitado pode se formar a partir desta solução, temos primeiro que combinar o cátion e o ânion de compostos diferentes, né? Isto é, no caso, a gente pega esse PbI2 e esse KNO3, né? A gente sempre, repito, é sempre muito bom estar com uma tabela desses compostos ao seu lado, uma tabela de solubilidade, e a gente vê que o PbI2 é um composto insolúvel e o KNO3 é solúvel. E o que a gente pode concluir disso? Que o KNO3 dissolvido permanece dissolvido como íons de K+, e NO3-, separados e que são chamados de íons espectadores, né? São íons que não estão envolvidos na reação global. Como os íons espectadores surgem em ambos os membros da equação, eles são anulados na equação iônica. Ou seja, a gente pode perceber que, como eles estão apenas de espectadores, eles não vão influenciar. É justamente isso que o cálculo demonstra. E, finalmente, a gente obtém a equação iônica simplificada que mostra apenas as espécies que fazem parte dessa reação. Seria esta, né? E agora aqui nessa imagem a gente tem um outro exemplo, né, que vai ser o cloreto de bário, né? Que é uma solução aquosa de sulfato de sódio, Na2SO4, que ela se forma-se um precipitado branco de sulfato de sódio, né? Que a gente quando considera a reação como metálica, e os seus produtos são o BaSO4 e o NaCl. A gente pode ver na tabela, né, que apenas o BaSO4 é insolúvel. Então a equação molecular para esta reação da qual a gente que dá essa foto que a gente está vendo é dessa seguinte maneira, né? O BaCl2 de um lado e mais o Na2SO4, resultando em BaSO4 da forma sólida mais 2NaCl em forma aquosa. E a equação iônica da reação será então dessa seguinte maneira que a gente pode observar: Ba2 mais 2Cl mais 2Na mais SO4
4, 2-, resultando em BaSO4 mais 2Na+, mais 2Cl-. Tá? Então, pode ter ficado um pouco complicado, mas com esse próximo exemplo, né? Com esse próximo exemplo, a gente tem uma ideia de como é que a gente pode seguir esse passo a passo, né? Então, o que a gente faz? A gente primeiro escreve uma equação molecular balanceada para a reação, usando as fórmulas corretas para os compostos iônicos do reagente, do produto, tendo sempre a tabela, né, como referência para decidirmos qual dos produtos é insolúvel e que, portanto, aparecerá como um precipitado. Em seguida, a gente escreve a equação iônica para a reação. O composto que não aparece como precipitado deve ser mostrado como íons livres. Depois a gente identifica, tá? Depois a gente identifica e elimina os íons espectadores em ambos os lados da equação para chegar à equação iônica simplificada, que foi justamente isso que a gente fez, né? Depois a gente verifica se as cargas e os números de átomos estão balanceados na equação iônica simplificada. E então, nesse exemplo que a gente tem aqui, a gente vai fazer justamente isso, né? Indique quais são os produtos obtidos quando uma solução de fosfato de potássio é misturada com uma solução de nitrato de cálcio. Escreva a equação iônica simplificada correspondente. O que a gente vai fazer? Como os dados do enunciado, né? A gente vai escrever em primeiro lugar a equação balanceada, né? O que acontece com o composto iônico quando ele se dissolve na água, né? É esse o ponto que a gente tem que pensar um pouco. Então, primeiro passo, a equação molecular balanceada vai ser dada pela seguinte forma. Depois que a gente tem essa forma, o que a gente faz? Para escrever a equação iônica simplificada, os compostos solúveis são apresentados como íons desassociados. Então, o que a gente faz agora é desassociar esses íons. Aí agora a gente vai eliminar os íons espectadores, né, que no caso é o K+ e o NO3-, em ambos os termos da equação, o que vai nos dar a equação simplificada. E a gente pode notar, tá, que começamos balanceando a equação molecular ao escrevermos a equação iônica, o número de átomos e de cargas positivas. Positiva é mais 6 e negativa é menos 6. Deve ser o mesmo dos ambos os lados. Então, só uma pequena recapitulação do que a gente viu. Nós falamos um pouquinho sobre as propriedades gerais de soluções aquosas, né? Vimos o que é uma propriedade eletrolítica, capacidade de condutividade ou não, né? E falamos um pouquinho também das reações de precipitação, falando da solubilidade, da capacidade, né, de uma determinada substância, quando interagir com outra, fazer um precipitado. E com isso nós caímos nas equações moleculares e as equações iônicas, que é justamente trabalhar com isso, com esse balanceamento, esse liberamento de substâncias que estão apenas observando e deixando o resultado final. Então agradeço, se viu até aqui, e muito obrigado.